Vinho faz bem ou faz mal? Vamos conversar sobre essa polêmica hoje. Polêmica! Que polêmica essa pergunta! Vinho é uma das bebidas mais consumidas no mundo, uma bebida tradicional que faz parte de tantas culturas, que tem inclusive mitos e verdades a respeito do bem que ela pode fazer, mas também precisa de esclarecimento sobre o mal que ela pode fazer. Vinho faz bem ou faz mal? Polêmica! Vamos conversar sobre essa polêmica hoje. Eu sou o Danielson Varpechoski, psicólogo com 24 anos de experiência clínica. E o que eu vou estar compartilhando com vocês não vai ser opinião minha, mas sim resultado de leituras de vários autores que falam a favor e falam contra o consumo de bebida alcoólica, também na minha experiência de tratamento de pessoas portadoras de síndrome da dependência de substâncias etílicas, né? Síndrome do alcoolismo, como era chamado antigamente. Muito bem. Falando sobre isso, primeiro, o que é o vinho, né? O vinho ele é uma bebida feita a partir de frutas. O principal fruto que forma o vinho, né, no mundo todo são as uvas. Existem tipos de vinhos em todos os continentes praticamente, e todos os continentes têm várias receitas de vinho. Mas basicamente o vinho é feito quando fermenta o açúcar contendo no suco de uva concentrado, né, colocado, e daí essa bebida fica alcoólica. Muito bem. Do ponto de vista cultural, já fazem milênios que as comunidades usam vinho. Sempre o uso de vinho está sempre ligado com alegria, com festas. Na Grécia clássica, na Grécia antiga, era também existia um deus do vinho, né, que é Dionísio ou Baco, em que eram feitas festas dedicadas a isso pelo efeito que o vinho provoca, né? Do ponto de vista químico e nutricional, bem dizendo, e também farmacológico, o vinho tem o álcool, que é uma substância tóxica, psicoativa, neurotóxica. Polêmica! E o vinho também, pela concentração de uvas e pelo próprio processo de fermentação, se concentra vários princípios ativos que fazem bem. Um bom exemplo são flavonoides, que são muito bons para retardar o processo de envelhecimento do corpo. Mas também o próprio álcool, a quantidade de álcool, ela é tóxica, que já tem, mesmo sendo... Tem outras bebidas alcoólicas que têm mais quantidade de álcool, mas o vinho também, a quantidade de álcool também faz mal. E também outros produtos do próprio vinhos que podem, do próprio vinho, do próprio suco de uva fermentado, que pode gerar problemas para o fígado, né, restos bioquímicos, e principalmente quando é acrescido alguma substância na própria indústria, acrescido algumas substâncias como algum tipo de conservante, daí piora mais ainda a questão da toxicidade hepática. Mas aqui a gente não vai estar levando em conta a toxicidade hepática causada pelos aditivos químicos que são colocados. Nós estamos falando exclusivamente da bebida tradicional, né? O suco de uva fermentado, o vinho. É disso que nós vamos estar falando hoje. É difícil falar sobre esse termo porque existem 2 ou 3 grandes forças que impedem a gente de tratar esse termo com clareza. A primeira grande força é a própria cultura tradicional, porque o vinho faz parte tão rico, tão engendrado no meio da cultura, que as pessoas não conseguem enxergar no vinho qualquer outra coisa a não ser sinal de alegria, sinal de boa vida, né, sinal até de qualidade de vida. Uma bebida saudável, revigorante, um alimento funcional, praticamente um remédio. O vinho está no imaginário popular como sendo algo realmente precioso, realmente importante. Então, tocar nesse mito, nesse ser lendário chamado vinho, é lutar muitas vezes contra a própria cultura. E eu entendo isso. Outra força forte é a própria indústria vinícola. As indústrias vinícolas não têm nenhum interesse que se mostre questões contrárias ao vinho, porque é muito mais prático e muito mais... É muito melhor, rende muito mais economicamente tu comercializar vinho do que comercializar, por exemplo, suco de uva ou doces de uva. O vinho realmente é um produto mais fácil de ser comercializado, de ser estocado, de ser transportado, gera uma margem de lucro maior, então não há interesse nenhuma da indústria de mostrar os malefícios que o vinho produz. Eu já vejo como praticamente uma revolução impensável o fato de o vinho ser colocado como bebida alcoólica, então não pode ser consumido por menores de idade, não pode ter propaganda de Remédio. isso, tem que, até no próprio rótulo, diz consuma com moderação. Inclusive eu fiz algumas
umas esquetezinhas, todas as esquetes eu não usei bebida alcoólica, de nenhum tipo de bebida alcoólica, o tempo todo eu usei suco de uva integral, né? Mas e por isso que eu faço questão de colocar embaixo, né? Porque não se deve consumir, não se deve fazer propaganda de nenhum tipo de bebida alcoólica, e o vinho é propaganda, bebida alcoólica. Então já teve esse corte. Então qualquer coisa científica que vá contra o consumo do vinho, as indústrias vão ser contra. Então, né, com certeza esse vídeo vai ser muito atacado. E em terceiro lugar, é a própria doença do etilismo. Pessoas que são dependentes de álcool, são dessa droga chamada bebida alcoólica, né? O vinho é uma bebida alcoólica, como tal, se encaixa em substância psicoativa, como antigamente era chamada de droga. Então, a pessoa que é dependente de álcool, a pessoa que é dependente de vinho, mais do que só cultura, mas ela vai se sentir atacada, ela vai se sentir agredida se a gente falar mal do objeto de idolatria dela, que é a bebida alcoólica. Remédio. Remédio, é remédio. É remédio. Sai, Cusco! Sai, Cusco! Remédio. São essas três grandes forças que vêm. E também alguns preconceitos, assim, falando a respeito de preconceito que não beber é coisa de crente, de cristão evangélico, de puritanismo, querer ser mais santo que Jesus. Daí se cria vários preconceitos para não se falar desse assunto. Mas falando agora do ponto de vista técnico, vinho faz bem ou vinho faz mal? Do ponto de vista técnico falando, existem duas situações que eu preciso diferenciar. A primeira situação é da população em geral. O que é a população em geral? Pessoas que não são portadoras de dependência química, pessoas que não são portadoras de nenhuma doença hepática, pessoas que não são portadoras de nenhum tipo de transtorno neurológico ou de transtorno psiquiátrico. Então são pessoas, em geral, pessoas que não sofrem o efeito psicotrópico do vinho de maneira agressiva, ou pessoas que conseguem processar bem as bebidas alcoólicas porque têm o fígado saudável. Para essas pessoas, eu quero dizer o seguinte, para pessoas saudáveis, tá? Depois tem a segunda parte, né? A outra parte é para pessoas que têm problemas de fígado, pessoas que tomam remédio controlado, pessoas que têm histórico de dependência de álcool ou outra droga na família. Esse é um outro caso que eu preciso falar. Pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia, de autismo, de demência na família. Esse é um outro grupo que eu vou ter que falar. Vou falar só sobre o grupo, né, da população geral. Para a população geral, o vinho ele é um alimento funcional. E ele tem muita coisa boa. Né? Ele tem sim os flavonoides que ajudam da captação dos radicais livres para manter o corpo saudável. Ele tem até assim, um pouco de estimulante que ajuda na questão da pessoa, não de depressão leve, mas de um mal-estar, de uma tristeza. Então, realmente tem isso. O problema não é o vinho em si. O problema é a dose. Porque o corpo, ele só consegue, claro, a dose ela tem a ver com o peso do corpo. Então, eu não posso dizer que a dose é 50 ml, porque isso tem a ver com o peso do corpo, isso tem a ver com o sexo, a diferença de metabolismo no homem e na mulher, a diferença de metabolismo entre uma pessoa de 60 quilos e uma pessoa de 90, sabe? Então, existem essas diferenças. Então, eu não posso dizer que a dose de segurança do vinho é 50 ml, né, ou 100 ml. Eu só posso dizer que está entre isso. Entre 50 e 100 ml, no intervalo de 24 horas, para quem não tem transtorno, não tem problema. Né? A quantidade de álcool, primeiro, o álcool ele não serve para nada para o organismo. O próprio organismo produz álcool e joga fora como lixo metabólico. Né? Quando tu come uma massa, quando tu come um doce, o teu corpo transforma isso, um dos lixos da metabolização de carboidratos e glicose no teu corpo, dentro do teu organismo, é o álcool, que é liberado através da urina porque não serve para nada. O álcool ele é tóxico, mas em quantidade pequena, o fígado consegue expulsar e os rins conseguem expulsar, então não vai gerar problema. Então nessa dose básica, nessa dose mínima, nessa dose de segurança, que varia de pessoa para pessoa, de acordo com o sexo, de acordo com o peso, mas vamos supor de 50 a 80 ml, de 50 a 90 ml, de 50 a 100 ml, né, num intervalo de 24 horas, não vai fazer mal e até pode ajudar em algumas coisas. No entanto, é muito difícil as pessoas se contentarem com essa dose de segurança. E daí o álcool entra na situação de abuso. E que mesmo que a pessoa não tenha problema de fígado, mesmo que a pessoa não tenha propensão para dependência de álcool, droga ou demência, isso vai causar prejuízos, tanto no corpo quanto no sistema nervoso. Então, assim, o que eu estou falando vai muito contra o que a indústria vai dizer. Vai dizer assim, o povo, o Brasil consome muito pouco vinho, poderia consumir mais. E eu estou dizendo que não, na verdade, assim, não se deve ter 12 garrafas per capita por ano, é uma quantidade boa. Né? 12, 24 garrafas per capita por ano é ótimo, não precisa mais. Acima disso é abuso.
Mesmo para quem não tem dependência, mesmo para quem não tem, isso se torna abuso, se torna tóxico, ok? Falei até agora para as pessoas que não têm problema. E o que eu falei até agora para as pessoas que não têm problema? Eu falei que o vinho só faz bem numa dosagem de segurança. Acima dessa dosagem de segurança, ele já é tóxico. Mas abaixo dessa dosagem de segurança, ele tá tudo tranquilo, certo? E agora eu quero falar para quem tem problemas de alcoolismo na família, histórico de alcoolismo na família, ou de abuso de outras drogas, não só de álcool. Quem tem histórico de demência na família, quem tem histórico de depressão, de esquizofrenia na família, essas pessoas não devem nem sequer usar a dose de segurança, porque a propensão de desencadear uma doença é muito maior. E a outra coisa, os danos, o álcool, qualquer bebida alcoólica, ao mesmo tempo que o vinho tem os flavonoides que ajudam a retirar os radicais livres e melhoram o corpo, por outro lado, a quantidade de álcool que ele tem envelhece o cérebro. Eu vou falar de novo, toda bebida alcoólica produz um efeito de envelhecimento cerebral. Numa quantidade pequena, numa quantidade mínima, numa quantidade de segurança, o corpo consegue filtrar e jogar fora esse álcool. Mas acima da dosagem de segurança, gera intoxicação do cérebro, que vai gerar demência, vai gerar, daí também as questões das compulsões ligadas a isso, né? A pessoa pode não ter não ter histórico de dependência de álcool e droga, mas no momento que começa a cometer abusos subsequentes, vai desenvolver isso. Então, assim, é tudo uma questão de bom senso. Primeiro, para quem não tem problema, manter a dose de segurança. E agora eu quero falar uma coisa. Se tu acha difícil manter a dose de segurança, se tu acha que eu estou exagerando quando eu digo que a dose máxima para uma pessoa que está com 90, 100 quilos, 90, 80 quilos, é de 100 ml a cada 24 horas, se tu acha que isso equivale a um copo, se tu acha que isso é demais, que eu estou exagerando, que tu não conseguiria aproveitar um vinho tomando tão pouco, então é sinal que tu já desenvolveu dependência de álcool. Tu já desenvolveu. Se tu se sente mal com essa notícia, é porque tu já desenvolveu a dependência de álcool. A pessoa que não desenvolveu a dependência de álcool vai ouvir isso e vai dizer, olha, mas é exatamente assim que eu faço, é isso que eu tomei, a taça tá bom pra mim, eu só gosto do gosto. Essa pessoa não tem dependência de álcool. Mas se tu tá se sentindo ofendido com o que eu tô falando, se isso que tu tá dizendo, tu tá achando exagero, tu já precisa procurar ajuda, né? E se tu tem histórico de abuso de álcool ou de qualquer outra substância química, não espere. Busque ajuda. Busque ajuda de psiquiatras, psicólogos, grupos de apoio. Existem tantos grupos de apoio que são até gratuitos. Existem tratamentos de internação quando necessário. Não aguarde. Eu costumo dizer a respeito da dependência química, as pessoas vêm falar sobre pessoa que abusa de álcool, ele é mau caráter ou ele é doente? Eu vou dizer, depende. Se ele está abusando de álcool e informam ele que ele está doente e ele busca tratamento, então ele é doente. Agora, se ele está cometendo abuso de álcool, as pessoas chegam e dizem para ele, tu precisa procurar tratamento, tu está cometendo abuso. E a pessoa xinga, bota a culpa nos outros, chama de exagerado e segue, então é mau caráter. Porque ele não quer mudar de vida. Pessoa doente procura ajuda. Mau caráter bota a culpa nos outros e diz que não é bem assim. Né? Então, assim, essa é a diferença entre doente e um mau caráter. Assunto polêmico. E eu gostaria que tu comentasse aqui, colocasse aqui embaixo qual a tua opinião, como tu se sentiu diante dessas informações, o que tu tem a acrescentar, não concorda com alguma coisa, comenta aqui embaixo, quem sabe vai um vídeo 2, não sei. Eu sou o Danielson, psicólogo clínico, com mais de 23 anos de experiência clínica e estou à disposição para estar conversando sobre esse assunto. Pense nisso. Não é uma questão de substância, mas é a questão de dosagem, de comportamento. Um forte abraço.